15h02. Estamos aqui no centro de Porto Alegre com 25 graus e 8 décimos. Nós vamos agora falar sobre doenças do aparelho aí, urinário, porque nós temos sempre o nosso espaço, né, de saúde no programa, e hoje a gente quer falar sobre infecções urinárias. Podem servir de alerta para doenças mais graves. Quem fala conosco é o Dr. José Carlos Souto e é médico da Clínica Mamorrad. Boa tarde, doutor Souto. Boa tarde, Maria do Carmo. Boa tarde aos ouvintes. Bom, doutor Souto, qual é o risco aí? Porque aparentemente, assim, né, a gente pensa, é mais comum ter infecção urinária entre as mulheres, mas e aí, afeta muitos homens também? Então, de fato, entre as mulheres é bastante comum. Eu diria que a maioria das mulheres, em algum momento da vida, terá um episódio de cistite. Que é a infecção urinária que acomete só a bexiga, aquela que dá ardência para urinar, não dá febre, é um quadro que normalmente não é grave. Já os homens, normalmente, quando tem infecção urinária, isso está associado a algum outro problema, em geral, problemas de próstata. Bom, e por isso aí esse início de um alerta para evitar doenças mais graves, que uma delas seria a questão da próstata, no caso do homem. Então no caso dos homens, eu diria que qualquer homem que tenha infecção urinária deveria fazer uma investigação urológica, não ficar apenas no tratamento daquele episódio, mas tentar descartar a presença de algum problema mais grave, uma hipertrofia de próstata ou a presença de cálculos, pedras, né? Ou mesmo de alguma alteração anatômica aí no sistema urinário que a pessoa possa ter nascido com aquilo e não saber. Bom, e aí como é que faz esse tipo de diagnóstico? Através de exame somente ou o quadro, no momento em que pode ter problemas né, para urinar, coisa assim, já é um alerta? Então, o homem que sente ardência para urinar, dor para urinar, vai ao médico, faz um exame de urina e constata que tem infecção urinária, ele precisa fazer uma avaliação urológica que deve incluir, pelo menos, além do exame de urina, um exame de próstata e um exame de imagem, que normalmente o exame inicial mais simples é um ultrassom, né, uma ecografia do aparelho urinário. Isso vai nos permitir avaliar se a próstata está aumentada, ou se esse homem tem alguma alteração na sua bexiga com a presença de algum cálculo, ou mesmo o esvaziamento incompleto da bexiga, ou cálculos renais. Então existem uma série de alterações de doenças do aparelho urinário que podem predispor à infecção urinária. Eventualmente os homens podem ter uma infecção urinária simples, sem nenhuma causa aparente, mas a gente sempre tem que descartar essas outras causas que eu elenquei, né? Bom, mas algumas doenças podem não apresentar sintomas na sua fase inicial nenhum e aí mascarar a questão do início de um tratamento. Com certeza. O grande exemplo de uma doença urológica que não está normalmente associada com sintomas urinários é o câncer de próstata, né? Que é uma doença na qual o nódulo que se forma na próstata pode estar surgindo na porção mais periférica, mais externa da próstata, que é aquele pedaço da próstata que não está em contato com o canal da uretra. Então aquela doença vai se desenvolvendo e a pessoa não tem sintomas, né? Então, evidentemente, embora o câncer de próstata nas suas fases iniciais não esteja associado com infecção urinária, mas sempre é uma oportunidade quando a gente atende esse homem de já fazer uma avaliação completa, né? Pois é. E o exame seria inicialmente o quê? Um simples exame? Inicialmente a gente faria o exame de urina, tá? Se o homem tiver dentro da faixa de idade, vamos dizer, acima de 45, 50 anos, para risco de câncer de próstata, automaticamente esse exame de toque retal já vai ser realizado também. Mas acho que um exame muito importante é o exame de imagem nessas circunstâncias, porque é no exame de imagem, em geral, o exame de imagem mais simples é a ecografia, né? Nesse exame é que nós vamos poder ver como é que está ocorrendo o esvaziamento da urina, se essa bexiga está se esvaziando adequadamente, se existe a presença de cálculos ou de vertículos ou qualquer outra alteração anatômica aí do aparelho urinário. Às vezes a pessoa pode nascer, por exemplo,
com uma alteração da junção do rim com o canal do ureter, que é o canal que drena a urina do rim para dentro da bexiga. Isso pode provocar uma dilatação desse rim, a urina fica muito tempo parada lá dentro e propicia infecção urinária. É só um dos exemplos de coisas que a gente vai detectar em um exame de imagem como uma ecografia. Sim, e o que mais pode estar aí por trás das dores da infecção urinária? A questão de cálculos, pedras do aparelho urinário? Então vamos colocar assim, vindo de baixo para cima, né? Nós podemos ter alterações na uretra, estreitamentos de uretra, que às vezes são consequências tardias até de doenças sexualmente transmissíveis, como uretrites, né? Podem deixar como sequela um estreitamento da uretra que vai facilitar o desenvolvimento posterior de infecções urinárias. Na próstata nós podemos ter a prostatite, que é uma inflamação da próstata. Não tem nada a ver com câncer de próstata, mas essa inflamação da próstata pode dar sintomas urinários, sintomas de ardência, e ela pode estar associada com o desenvolvimento de infecções urinárias. Uma doença muito comum nos homens, que é a hipertrofia benigna de próstata, que é o crescimento da próstata, aquele que vem com a idade, né? Esse crescimento da próstata pode dificultar o esvaziamento da bexiga, e essa bexiga com o esvaziamento incompleto fica sempre uma certa quantidade de urina lá dentro da bexiga, o que favorece então o desenvolvimento de infecção urinária por causa dessa urina parada, vamos dizer assim. Tá? Nós podemos ter na bexiga a presença de pólipos, que são o início dos tumores de bexiga, né? Eles também podem estar associados com um risco maior de infecção urinária, normalmente estão relacionados com o cigarro. Tá? Nós podemos ter divertículos de bexiga, que são como se fossem pequenas hérnias da mucosa da bexiga, que também acabam sendo locais onde fica uma urina parada, que não é esvaziada e que propicia infecção urinária. Podemos ter cálculos, né, pedras que podem estar presentes na bexiga, no canal do ureter, que é aquele canal entre o rim e a bexiga, ou dentro do próprio rim. Todas essas alterações aí podem se manifestar inicialmente como uma infecção urinária. De modo que, vamos dizer, simplesmente, especificamente falando nos homens, né, se o homem tem uma infecção urinária, ele é atendido num posto de saúde ou numa emergência, normalmente ele vai ser medicado com um remédio para dor, um antibiótico, mas a coisa não deve se encerrar ali, ele deve fazer uma avaliação urológica para descartar toda essa sequência de doenças aí que eu comentei. Bueno, é importante que os homens, já que as infecções urinárias são bem menos comuns, né, que ocorram e tal, que eles fiquem alertas, procurem um médico. Às vezes os homens são resistentes, né, em procurar um profissional. Aí as mulheres são mais antenadas nisso, ou são as que empurram o homem ao médico. Mas é um alerta, né, doutor? Embora esteja mudando. Graças a Deus. A minha impressão é que isso tem mudado de uns anos para cá, inclusive graças a essa divulgação que vocês fazem, né? Tá certo. Muito obrigada, então, doutor, pela sua atenção. De nada, eu que agradeço. Um abraço. Muito bem, conversamos com o doutor José Carlos Souto. Atenção aí os homens.